Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no Claquete e hoje um lançamento que marcou o audiovisual do mundo inteiro, Blackmagic 12K. É disso que a gente vai falar hoje aqui. Se você achava que 4K era muito, 8K então nem se fala. Blackmagic surpreendeu todo mundo com uma câmera 12K. Uau! Pois é, gente, 12K. E não é 12 mil reais, é 12K de resolução. Se você que comprou a sua Sony Alpha 6500 estava se gabando porque estava fazendo um vídeo em 4K, em 30 frames por segundo ou em 60 frames por segundo, pois é. Depois do lançamento da Canon R5 e R6, que surpreendeu, foi uma voadora, né, com os dois pés no peito da Sony, que lógico, vai lançar, acho que agora, se não me engano, dia 23 ou 26 vai ter um novo lançamento. Provavelmente eles vão trazer aí a nova Alpha 7 S4, talvez, vamos ver. E, enfim, após esse lançamento, a Blackmagic coloca o audiovisual em um outro patamar. Mas antes, eu queria te pedir uma coisinha. Eu criei um canal no Telegram, um grupo de Telegram. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar, então pra gente trocar aquela figurinha, conhecer melhor e poder vocês sugerirem novos vídeos. Tem muita gente que eu sei que sempre assiste meus vídeos quando eu posto. Dei um tapa no microfone aqui. Que eu sempre assiste quando eu posto, mas eu não conheço vocês. Eu queria conhecer melhor vocês, a gente bater um papo, vocês sugerirem vídeos. Eu sempre faço gravações, praticamente todo dia eu tô gravando pra Master ou pra mim e eu quero gerar um conteúdo só pra lá. Por enquanto é um close friend sem custo nenhum, quero apenas conhecer vocês, então o link tá aí na descrição, no comecinho da descrição, vocês podem acessar. E também, gente, se você se interessa em produção de vídeo, o meu curso tá abaixo, produçãodevideo.com.br. Dá uma olhadinha lá, tem um conteúdo muito legal de audiovisual. Bom, Guardiões da Galáxia foi um filme que utilizou uma câmera 8K, por exemplo, uma Alexa R. E são câmeras que vão custar na faixa de 100 mil dólares, na faixa de 80 mil dólares a 200 mil dólares, enfim. O cinema tinha uma outra proporção. E a Blackmagic lança a Mini Ursa 12K. Para quem sabe, a Mini Ursa já é uma câmera que tinha, assim, no mercado de produtoras médias, né, e grandes também, tinha um papel muito legal porque você já conseguia fazer conteúdos cinematográficos muito bons. Vocês sabem que eu gosto muito da Canon, eu sou meio Canonzeira, e, lógico, eu vou por qualidade técnica e não por uma marca, mas assim, eu gosto da linha C da Canon, né, C300, C500, enfim. E o pessoal que acabou migrando para a Sony com o lançamento da R5, já, opa, né, uma câmera 8K, com uma taxa de bits muito legal. Então, assim, vem logo em seguida, uns 10, 15 dias depois, a Blackmagic e revoluciona esse mercado porque ela lançou a Mini Ursa 12K a um valor de 10 mil dólares. Mais ou menos, acho que é 995 para ser mais exato que eles lançaram, né? 10 mil dólares. E, cara, mesmo convertendo 50 mil reais numa câmera, né, sem os impostos e tal, nessa qualidade, né, revolucionando o mercado de câmeras, porque até então a gente nunca tinha ouvido falar em 12K. Você deve estar pensando assim, poxa, mas uma câmera 12K vai precisar de um iMac Pro que vai custar 150 pau, então eu não vou conseguir, é aí que você se engana. No lançamento da Blackmagic, eles mostram o codec que eles utilizaram, rolando fluido no MacBook Pro novo, né, 2020, mas assim, para vocês verem como a importância dos codecs, elas têm que estar conectado com o universo audiovisual em si. Então, assim, a gente pensar que, por exemplo, foi-se o tempo, né? Já tem proxies. Para você que tem uma máquina um pouco mais lenta, que já dá uma engasgada quando você utiliza ali, sei lá, um 4K em 30 FPS ou um Full HD em 60 FPS, dá uma engasgada, você já deve ter feito arquivos proxy, que é você pegar um mesmo arquivo, converter ele, né, para um tamanho mais leve, então um 480p, um 360p, e depois quando você exporta com um arquivo em alta, você gera um arquivo proxy, né, como se fosse um arquivo temporário para você ter preview durante a sua edição. Só que isso demanda, né, um tempo de você preparar o material, de você configurar o software, e depois a exportação vai ser bem mais demorada do que você imagina por conta de você ter uma máquina um pouco mais lenta. Só que a Blackmagic está inovando, né, com seus novos codecs e principalmente atrelando ao DaVinci, né, que é o software deles de correção de cor e também é um ótimo software de edição, para quem não sabe. Então, assim, eles estão provando que você não precisa ter a melhor máquina do mundo para trabalhar com uma das melhores câmeras do mundo.
entendeu? Então isso eu acho muito legal. Eu não vou especificar exatamente cada item, quem quiser eu vou deixar na descrição o lançamento oficial, foi 1h30 de live, enfim. Aqui é mais as minhas impressões sobre como que o audiovisual vai reagir com isso e o que eles estão dispostos com essa câmera. Fiz aqui uma pré-seleção, só para vocês terem uma noção aqui, ó. Ela grava em 12, 8, 6 e 4K em RAW, né, que é o B-RAW dele, B-RAW, que é o formato da Blackmagic, né, sem cropar, ou seja, ela é totalmente full frame, né. Ela roda 60 minutos em 12K, né, em apenas 240 GB de SSD. Então, assim, com um HD de SSD de 240 GB, você consegue gravar até 1 hora de conteúdo. Isso é muito revolucionário, porque às vezes, vamos pensar aqui, ó, um cartãozinho de 64 GB numa Sony, tá? Ou às vezes até numa... qualquer outra câmera 4K, vamos pegar uma média, tá? 64, você vai conseguir gravar essa média de talvez 1 hora e pouquinho, 1h30 em 4K, dependendo, fazer uma média. Algumas câmeras mais, outras câmeras menos. Mas com 64 GB, tudo bem. Aí você vai para uma câmera que é 3 vezes esse padrão e você está gravando em 12K ininterrupto, seja lá para o que for. E normalmente esse tipo de câmera vai ser usado no cinema, então você obviamente vai fazer takes curtos das cenas, não é que você vai gravar uma palestra em 12K, porque não tem sentido isso. E você consegue exatamente esse resultado aí dentro de um SSD de 240. Enfim, aí eles põem todas as especificações. Você tem um 8K, gente, de 110 frames por segundo. Você já pensou em fazer um slowzinho ali de 110 frames, né? Reduzindo aí umas 3, 4 vezes de velocidade em 8K. Isso é um absurdo. Em 4K eles fazem 140 frames e aí eles têm aqui também até uma opção que é o 4K Super 16, que ele vai chegar a 220 frames por segundo. Cara, isso é absurdo, assim, você pensar num 4K em 220 frames por segundo, você pegar sei lá, uma Alpha 7 aí, sabe, que quando você vê uma câmera que grava em 4K já em 60 frames ou em 120 frames, você fala, uou, e aí você gravar em 8K, em 4K, com uma taxa de frames por segundo altíssima, isso é sensacional. Agora, como que eu vejo isso tudo frente ao mercado audiovisual? Eu acho o seguinte, a Blackmagic há tempos, né, com o Atem Mini Pro, com o próprio Atem no seu lançamento, com o DaVinci gratuito para quem usa em Full HD, ela vem ao mercado desde o seu surgimento com uma proposta de facilitar as coisas. Tipo assim, você não precisa ter $100 mil ou R$500 mil para ter uma câmera de cinema, entendeu? Você pega, por exemplo, a C100, que é a câmera de entrada da Canon da linha de cinema. Inclusive, eu tenho uma e estou gravando com ela aqui. Vocês estão me vendo com ela aqui. A C100 é uma câmera que custa uma média de R$30 mil aqui no Brasil. Você vai comprar lá fora uma taxa de uns 3, 4 mil dólares, entendeu? Então, que isso vai dar uns 12 pau lá fora, que eu comprei a minha fora. Então, assim, você para pensar que esse já é praticamente 1/3 do valor de uma Blackmagic Mini Ursa 12K. Então faz com que se torne mais tangível o acesso a isso. Agora, tem muita gente que vai me perguntar o seguinte, César, mas você acha que vai ter procura, vai ter venda? Quem que vai ser essa procura? Vão ser os filmes da Disney que vão ser gravados com Mini Ursa? Não, eu acho que vão continuar usando Alexa Arri, vão continuar usando Red Dragon, vão continuar usando as câmeras que eles sempre utilizaram. Eu acho que essa proposta é uma ótima proposta para empresas que geram docs, documentários, né? Empresas que querem produzir para uma Netflix a um custo mais acessível. Muito provavelmente eles vão ter que incluir a Mini Ursa como no catálogo de pré-requisitos da Netflix. Quem não sabe, eu tenho até um vídeo que é como produzir para a Netflix. Eu vou pôr um card aqui em cima. E eu mostro algumas câmeras que eles pré-requisitam. Esse vídeo tem mais ou menos 1 ano, então pode ter alguma alteração. Mas enfim, eu ponho lá as câmeras que eles pré-requisitam para você produzir para Netflix. E quando você fala de Mini Ursa, nesse escopo inicial, ela tem que estar dentro. Pela quantidade de bits que ela grava, de cor, pela resolução que ela tem, por ser uma câmera que você vai conseguir ter uma autonomia muito grande. É lógico que ela vai vir acompanhada de vários opcionais, né? Você vai ter que ter os monitores, gravador, bateria, blá blá blá. Então isso onera mais. Mas pensando assim num escopo de... como que eu posso dizer? Num escopo de produção em si, eu acho que vai ser um grande passo assim para as outras empresas que vêm atrás correrem atrás do prejuízo.
Isso por um lado é bom e por outro lado, assim, você que acabou de comprar uma 6500, uma 6600 ou até mesmo uma Alpha 7 III, né? Cara, esses equipamentos vão ficar muito ultrapassados rapidamente. Eu acho que assim, não, meu vizinho não quer ajudar, né? Por isso que eu não gosto de gravar. Olha isso. Por isso que eu odeio gravar de manhã. Prefiro gravar de noite porque ninguém me atrapalha. Mas enfim. Nossa, não dá pra gravar. Mas enfim, como vocês sabem, eu tô em home office, tô no meu quarto gravando, então não tem uma acústica muito boa. Mas enfim, eu acho que assim, o cenário do audiovisual ele vai ficar meio ultrapassado, mas não para todos os públicos. Eu não vejo essa câmera sendo utilizada num casamento, entendeu? Eu não vejo essa câmera sendo utilizada em uma produção, sei lá, de um institucional, pelo menos não nesse primeiro momento, talvez daqui 5, 6 anos, entendeu? Então, e o Brasil sempre caminha muitos passos atrás, né? Enquanto aqui a gente, nossa, uma Alpha 7 III, e nossa, que coisa louca, né? Para os caras às vezes um equipamento de entrada. Eu tive essa perspectiva quando estive nos estúdios da Warner, quando estive em Hollywood fazendo algumas atividades, onde, cara, é impressionante como você tem numa escola uma Red Dragon como câmera de entrada pro cara treinar, entendeu? E aqui você pegar as melhores escolas de cinema, de produção audiovisual, você vai ter já um equipamento que vai, um exemplo, uma C100 vai ser o mais top da escola, entendeu? Então, enfim, é mais uma reflexão pra gente bater um papo. Eu quero que você deixe nos comentários qual que foi a sua impressão sobre a Blackmagic Mini Ursa 12K, se você acha que vai bombar, que é uma câmera que vai estourar de vender, ou vai ser uma câmera que não vai se propagar como uma Blackmagic imagina, e se você acha que ela vai ser usada em pequenas produções ou em grandes produções, como produções para Netflix. Tá bom, gente? Lembrando que se você se interessa em produção de vídeo, quer trabalhar mais, quer aprender e quer aprofundar nessa área, eu tenho um curso muito legal que eu fiz com bastante carinho para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E olha só, o link do meu Telegram também. Eu acabei de abrir um Close Friends aí gratuito, você pode entrar, a gente vai bater um papo, a gente vai, enfim, trocar umas figurinhas. Eu vou mostrar um pouco das produções que eu faço ali, que às vezes eu mostro num story só. Eu vou gravar alguns conteúdos específicos pro Telegram. Então entra no Telegram, se inscreve lá e, enfim, participa e interage com a gente, tá bom? Afinal, a gente tem que trocar figurinhas, é só assim que a gente acaba aprendendo, tanto você quanto eu. Tá bom, gente? Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!